Mais um vídeo de concordância verbal. Esse aqui envolvendo o verbo fazer, haver e existir. Vamos lá. Já, espaço, anos. Isso aqui é uma lacuna. Lacuna é buraco. Isso aqui, ó. Já teve alguém me perguntando o que é uma lacuna, tá? Lacuna não é uma pergunta, é um espaço para ser preenchido conforme a resposta. Já alguma coisa anos, então já faz ou fazem. Eu tenho aqui a primeira opção, verbo fazer. Observe que esse verbo fazer aqui, conforme a gramática, conforme as teorias gramaticais, fala-se que ele deve ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Eu faço, tu fazes, ele faz. Vamos colocar aqui. Já faz anos. Mas vamos pensar por que ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Já faz anos. Existe algum sujeito que pode fazer esses anos? Existe alguma coisa que pode fazer esses anos? Nesse trecho aqui, não. Nesse trecho aqui, esse faz anos fala sobre tempo decorrido. Tempo decorrido, tempo passado. Qual que é o sinônimo de passado? É muito importante falarmos isso. Passado é igual a pretérito. Tá? Então, pretérito perfeito, passado perfeito. Já faz anos, ou seja, passado, então nós vamos eliminar. Não gosto muito desse lance de eliminação não, tá? Porque eliminação sugere um chute, né? Eu vou por eliminação porque eu não sei qual deve ser preenchida, então eu vou por eliminação. Então eu vou tirar aqui fazem, fazem, fazem. Vou ficar com essas duas letras aqui. Havia neste local árvores e flores. Uma dica muito importante. Eu tenho um período isolado aqui, olha, porque aqui está delimitado por vírgula, ó. Já faz anos, vírgula. Havia neste local. Então a oração começa aqui, né? A nova oração. Observe, eu sempre uso isso e sempre funcionou. É uma regra meio maluca. Eu só vou utilizar o verbo haver pluralizado quando houver alguma coisa antes dele, forçando essa pluralização. Essa coisa antes dele é chamada de sujeito. Observe que eu vou colocar um verbo haver aqui, ó, havia. Deixa ele assim. Tem sujeito antes dele? Ou seja, eu botei esse colchete aqui, você consegue perceber algo aqui? Não, não tem nada. Se não tem nada, não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele vai ficar no singular. Somente com alguma coisa antes do verbo haver pluralizado que o verbo haver será pluralizado. Tá? Independente do que vem depois dele. Porque o que vem depois do verbo haver é a transitividade do verbo haver. Ao que? Então o verbo haver é um verbo transitivo direto. Então depois dele eu vou encontrar o quê? Objeto direto. Aqui, neste local, árvores e flores. Olha o objeto direto dele aqui. O que não tem nada a ver, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, não com esse lance de objeto. Então, havia. Hoje, só agora entra o verbo existir. O verbo existir, detalhe importante, ervas daninhas. O verbo existir, eu vou colocar a resposta correta aqui, ó. Existirem. Tá? Por que é existirem? Porque, observe que eu não tenho nada antes do verbo existir. Eu tenho depois dele, olha. Ervas daninhas. Por que o verbo sofreu essa flexão com algo que vem depois dele? Porque, agora que vem uma grande sacada. Esse lance que eu usei aqui, essa parada que eu usei aqui, do lance que vem depois, é aplicado ao verbo haver. Não se aplica aos outros verbos. Aqui eu estou com o verbo existir. Qual é a leitura correta? Hoje, só
ervas daninhas existem. Então aqui eu tenho um sujeito invertido. Isso aqui, ó, na realidade, deveria vir aqui antes dele. Eu tenho uma inversão da ordem do sujeito. Eu tenho uma inversão sintática. Tá? Então, só existem, né? Eu coloquei errado, não é existirem, não. Só existem. Coloquei errado ali, ó, consertando. Então, só existem ervas daninhas. Na realidade, hoje, só ervas daninhas existem. Vai concordar com o sujeito que está posposto ao verbo. Tá? Então, aqui ficou letra D. É uma questão muito fácil, mas vale a dica do verbo haver, vale a dica do verbo existir e vale a dica do verbo fazer. Beleza? Acompanhe as dicas no Instagram. Estou botando isso tudo no Instagram. Lá você dá um print na tela, recorta a questão, né, daquele lance do celular, recorta a questão, salva a figura, porque eu autorizo, sinceramente, eu autorizo a cópia de tudo no canal. Tira a cópia de tudo. E aí você monta a sua própria apostila. Beleza? Clica no botãozinho, inscreva-se no canal. Aqui é a última aula do canal e eu conto contigo no Instagram. Valeu, irmão. Obrigado. Fica com Deus.